Então vamos lá. Pronto. Aqui, pessoal, que de fato, meio que posso dizer que é como se fosse uma separação, né? Do módulo um para o módulo 2, né? Porque aqui é onde a gente vai começar a brincar aí com as requisições, a parte de interface, com as APIs, né? Então é aqui onde de fato tem uma integração, né, do que você tem no front com o back. É aqui onde dá o pontapé inicial para esse tipo de coisa, né? Então, se você tinha alguma dúvida de como ia fazer essa integração, ela tá falando de front, mas como é que a gente vai lá para o back? Então, esse cara vai ser o elo entre, esse elo entre as duas entidades, né? Então, o REST, não o REST, porque o REST é um modelo arquitetural, né? Mas uma API REST. Né? Então, aqui é onde a gente começa de fato a fazer essa migração, né, de um lado para o outro. Então, quem é aí que já ouviu falar em REST? Antes que eu comece aqui. Ah, pelo menos eu ouvi falar, eu uso, mas não sei o que é. Porque, com certeza, quem já brincou aí com programação web, né, no mínimo, já fez uma requisição REST. Né, mas você sabe o que é o REST, né? Fez uma requisição na Web Service REST. O Jefferson abriu aí. E aí, Jefferson? É um é o, o REST busca padronizar a comunicação HTTP com o uso de JSON, e a padronização das chamadas do método HTTP. Por cima Isso. é isso. É, Jefferson já fez um geralzão aí, né? Como ele tem essa ideia de ser um modelo, né? Então ele tem uma série de regras, né? Que ele segue princípios, é o que a gente que interessa aqui na aula de hoje, que são os princípios do REST, né? Em que foi definido por um cara, não numa tese, a gente vai ver ali o Fielding, em que ele definiu padrões de comunicação. Então, como já se falou, é uma padronização de como as entidades vão conversar. E a partir dessa padronização de como as entidades vão conversar, que a gente consegue esse desacoplamento entre as entidades. Né? Então, tanto faz, por exemplo, se é um cliente Vue, está fazendo requisição, ou é um cliente React, ou é um cliente Angular, ou é um cliente Android, ou é um cliente normal aqui do Insomnia, ou do qual que eu uso, que é o Postman, né? Ou então, por exemplo, é do Raspberry. Tanto faz o cliente, né? Contanto que, se meu servidor usa, né, da padronização REST, né, para as construções das suas interfaces de comunicação, então está tudo muito bem definido, né? Então só preciso saber o que? O endereço, né? No caso seria a assinatura, né, que vai ser a minha interface de comunicação. Então o que importa no fim das contas aqui para quem está se comunicando é o endereço. E o REST ele veio para padronizar como se dá esses endereços, né? E se a gente tem a forma com que esses endereços são padronizados, né, a gente vai se utilizar do HTTP, né, que até o Jefferson falou, em que a partir do uso dos verbos, né, o, o post, o get, o put, que até já comentei sobre eles, né, lá na aula de introdução, fundamentos, se vocês lembrarem, acho que a segunda, depois da apresentação foi a primeira aula, né? Em que eu falo desses métodos, né, do HTTP, e a partir desses métodos, a minha API REST, né, que é a minha comunicação, ela toma
formas distintas. Né? Então, cada método HTTP me provoca uma ação diferente no meu servidor e, consequentemente, vai provocar um retorno diferente. Então, o padrão da API, ela se mantém estável. Né? Uma vez que você define, uma vez que está definido, o que vai mudar uma forma ou outra com que você vai conversar com o seu cliente é o seu método HTTP. Então, só adiantando, né? Então, por exemplo, eu quero um GET. Se eu vou dar um GET no API, né, o padrão é que ele retorne informações para a gente. Né? Se for um post no API, o padrão é que ele coloque informações no servidor. E assim sucessivamente. Então, eu uso a mesma URL, que é a minha interface, né, que é o meu endereço, e a partir do método, ele toma formas distintas. Então, é aí onde está a mágica do REST, né? De tal forma que eu não preciso estar fazendo 1001 rotas. Eu só crio uma rota definida, defino ela, mudo os verbos, né, os métodos, e ele faz a mágica. Tá? Então, aí é onde está o pulo do gato, né? Então, o REST, né? Ele é não sei se tem aqui, ó, do Roy Fielding. É uma tese, né, em que ele vai ver como é engraçado, né? Deixa eu até ver aqui o ano 2004. Roy Fielding. Não é 2014 não. Ó, no ano 2000. Se não me engano, é ano 2000. Deixa eu só confirmar aqui. Ó, então ele definiu em 2000 isso. Então, um capítulo da tese dele. Certo? E a popularização do Rust só veio acontecendo de poucos anos para cá. Então, para vocês verem como que, né, para quem quiser dar uma lida aí na arquitetura do homem, seria essa daqui, né? O Roy Fielding. Até coloco aqui, para quem tiver curiosidade, né? Dá uma lida aí. Então, para vocês verem como a academia é importante, né? Agora é totalmente utilizado isso aqui na indústria. O pessoal não. Toda aplicação usa, basicamente. Toda aplicação moderna usa. E foi um negócio desenvolvido, né, pensado no ano 2000. Então, não tem essa quantidade toda de ano que ele começou a ser utilizado. Né? É um padrão relativamente novo de uso. Né? Então, o que o pessoal usava antes? Era SOAP. Né? Agora o pessoal usa do REST. E está totalmente em uso nos anos 2021, né? Já se vai 21 anos, né? Que foi pensado, só que em uso mesmo está com menos, né? Então é isso, né? Só para vocês verem o poder da academia também, né? Às vezes a gente negligencia, mas é onde de fato saem as coisas, né? Que serão utilizadas. Não necessariamente no curto espaço de tempo, até porque o REST não foi, né? Mas com o tempo, né, a indústria vai verificando padrões e coisas que foram feitas, né? E é por isso que a indústria tem que conversar com a academia, é para surgir coisas como essa, né? Coisas que dão certo. Certo? Beleza? Momento de reflexão, né? Então, muitos desenvolvedores, né, perceberem a própria indústria, né? Que poderia ser utilizado do REST, né, que é um modelo de arquitetura. Então, lembre-se disso, né, que ele não é tecnologia, ele é um modelo arquitetural. Aí as tecnologias usam o REST, né, para a implementação dos web services. Então, os desenvolvedores pensaram aqui na ideia, por que a gente não usa o REST? Que ele tem padrões, usa HTTP, etc. Então, perceberam que era interessante, né, e passaram a usar eles para a criação dos web services. Nada mais é do que, né, serviços da web, né, os dados que você vai trafegar, os dados que você vai jogar, etc. Então, na verdade, o que ele é? Um conjunto de princípios, né, que quando você aplica no seu projeto, ele vai ter um padrão arquitetural, né, e de comunicação, né. Então,
você consegue dizer que essa aplicação ela segue padrões, né? Não é uma coisa totalmente jogada. Então, um dos princípios, né, essa parte de identificação dos recursos. Né? O que são os recursos? São todas as informações que você vai trafegar, né, de um lado para o outro do seu sistema. Então, se eu trabalho a nível de produtos, então seria produtos. Os usuários do meu sistema seriam meus clientes, então são entidades, né, são os recursos para mim. As minhas vendas também são recursos. Então, tudo que vocês pensaram lá como informações que são mostradas, renderizadas lá na página, né, são recursos para vocês. Cada um de vocês tem um recurso específico. O Ayrton tem um dele, o Matheus tem um dele, a Gênia tem o mesmo projeto, o Luiz Felipe tem um dele, Mariana, assim sucessivamente, o Ageu. Cada um pensou em um modelo, né, de dados diferente, de coisas distintas que vão ter. Então, isso vão ser os seus recursos. Então, essas informações, né, que a gente tem são identificadas como recursos, como falei, nada mais é do que uma abstração sobre um determinado tipo de informação que a aplicação gerencia. Então, o recurso é uma abstração das informações que vêm em volta de lá, né? Então, um dos primeiros princípios é que esses recursos devem ser únicos, identificação única. Então, não posso ter, por exemplo, né, produtos duplicados lá na minha API. Por quê? Porque senão não vou conseguir fazer uma distinção de qual produto eu quero. Até o mesmo problema que eu estava afetando ali no Vue, né? Estava botando o mesmo nome para a rota. Aí ele doidava, né? Não sabia o que ele tinha que fazer. Então, tem que ser nomes distintos, né? Para recursos distintos. Então, as identificações, né, elas têm que seguir um padrão, né? E elas são mapeadas por meio das URLs, né? Que são como a gente conversa aí com nossos servidores, né? Como os clientes vão conseguir conversar com os servidores. Então, por exemplo, né? Isso aqui é o domínio, né, do que você está, do local que você está hospedando a sua aplicação. Então, o que é que importa? Esse barra produtos. Então, barra produtos seria a identificação de produtos no meu sistema. Então, tanto faz, né, aonde ele está hospedado. Claramente, você tem que saber onde ele está hospedado para você chegar lá, né, senão você não chega. Então, como a gente vai trabalhar aqui mais a nível de localhost, né, na própria máquina, então seria localhost e uma porta, né? A porta vai ser específica, né, da onde você está rodando o seu servidor. Então, por exemplo, se for o Tomcast, né? Geralmente ele roda no 8080. E aí varia. Então, o barra produtos é o que mapeia, né, o produto no seu sistema. O barra clientes é o que vai ser mapear os clientes do seu sistema. Aqui só adiantando, né? O clientes barra 57 seria o cliente 57 do seu sistema. Então, o 57 que ele faz a identificação de um usuário, né? Geralmente seria o ID dele, né? E até fazendo uma analogia, tem uma relação, né, com o banco de dados. Né? Então, quem já mexeu com o banco de dados, sabe, por exemplo, quando você insere um elemento, está tudo configurado, se você dá outro incremente, ele já bota um, se inseriu mais um, ele bota dois, então ele já faz isso para ti. Então, vamos supor que aqui seria um banco de dados, aqui seria a inserção 57 do teu sistema. Então, estou identificando que ele é um cliente e o 57. Então, tem um padrão de construção. Do mesmo jeito, por exemplo, se tivesse um produto barra 1000. Então, eu sei que é o produto 1000 do meu sistema. Né? Então, aqui seriam as vendas. E perceba que ele tem um padrão. Então, não tem, por exemplo, um cara que há mais barra produtos. Todos estão o quê? Todos estão alinhados, né? Aqui na raiz do sistema. E tem as seguintes rotas. Certo? Então, aqui é um recurso. Se for o clientes barra 58, né, um outro recurso. Então, tem uma identificação única. Porque senão ia achar caras parecidos, né? Iguais, na verdade. O RIs tem que ser legíveis, né? Então, tem que ser legíveis para o ser humano, né, para que seja fácil de dedução, que seja relacionado com o domínio da aplicação. Então, por exemplo, se é uma URL para produtos, você não vai fazer, se é um serviço para produtos, você não vai fazer uma URL barra clientes. Se é uma URL de venda, você não vai fazer uma URL. Se é um serviço de venda, você não vai fazer uma URL chamada apartamentos. Então, o serviço que você vai prover na sua API, REST, tem que bater com o nome que você vai
dá para ela, certo? Então, até para fazer uma relação, não ficar totalmente perdido. Então, por exemplo, sei lá, o Matheus está trabalhando com a GNL, o Matheus quer mandar um produto, a GNL fez uma rota chamada vendas. Como é que ele vai chegar lá? Como é que ele vai saber? Só se eles se comunicarem. Mas, por exemplo, uma outra pessoa chegar no projeto, ela vai tentar acessar produtos na rota de produtos. A GNL tem que comunicar que é vendas, não faz sentido. Né? Então tem que ter uma padronização do que vocês vão criar. Certo? E tem que fazer sentido, né? Tem que ser legível. Ah, se é produtos, bota prod, traço, TO, não faz sentido. Tá? Então tem que ser legível também para quem está usando. Padrão, né? Evitar, né, essas distinções. Então, cria um padrão de como você vai criar as suas rotas. Ah, se está no singular, deixa tudo no singular. Se está no plural, deixa tudo no plural. Se está camel case, deixa tudo em camel case. Se está snake case, deixa tudo snake case. E assim sucessivamente. Certo? Então, mantenha um padrão de como você vai criar. Geralmente eu gosto de plural. Né? Então, identificação única, legível, padronização. Então, não vá fazer, por exemplo, produto no singular, clientes no plural. Faça produto, cliente, venda. Então, deixe tudo num padrão. Evitar operações na URI, né? Então, como eu falei, as operações elas já são mapeadas pelos métodos HTTP, né? Então, não faz sentido, e é isso que é o padrão, né, do REST orienta, que você crie operações na própria URI. Por exemplo, né? Produz barra cadastrar. Isso aqui não existe. Clientes barra excluir. Vendas barra atualizar. Não existe. Então, é evitar botar uma operação do que você quer na própria URI. Certo? Para fazer a operação, tem um método HTTP. Beleza? Então, evitar operações. Evitar, isso aqui é primordial, alteração. Então, por exemplo, né? Imagine que você está trabalhando, tá lá o Jefferson e o Luiz Felipe, né? Aí vamos supor que o Luiz Felipe está no back e o Jefferson está no front. Aí o Jefferson sempre faz acesso lá, barra produtos. Barra produtos está funcionando, beleza. Ele consegue fazer os testes dele, operar e tal, consegue fazer as inserções, etc. De repente, o Luiz Felipe está lá e bota, em vez de produtos, produto. Então, ele alterou a URL. Uma vez que ele alterou, né, essa simples Szinho a menos aí que tem agora, o Jeff já não consegue mais chegar no endereço, até porque tem uma identificação. Então, a simples mudança, né, quebrou o projeto. Então, não vai conseguir mais fazer o bind, né, o link aí de uma coisa com a outra. Então, evite, né, alterar o RI. Isso eu estou falando a nível, né, mais de... Eu sei que a nível de desenvolvimento o negócio muda, né? Mas, por exemplo, a nível de produção. Imagine que o pessoal subiu uma versão de produção que mudou totalmente as URLs. Como é que os clientes vão chegar lá no sistema? Não chega. Então, evite, né, esse tipo de alteração. E por isso que é bom sempre definir já o padrão que você vai utilizar bem no início, né? No início da sua criação do seu serviço, né, da sua aplicação. Então, evite ao máximo suas alterações. Certo. Então, como eu falei, né, a parte dos métodos HTTP. Então, todos os seus recursos nos seus sistemas, né, eles vão ser identificados, as tuas informações pelos recursos e pelo caminho. Se tu quer fazer alteração, tu quer colocar, tu quer remover, tu quer atualizar, tu quer recuperar, tu vai utilizar dos métodos HTTP. Certo? Então, durante a requisição HTTP, né, que seu cliente vai fazer, você vai passar, né, a URI, que é o caminho, juntamente com a operação. Na verdade, o método HTTP. Então, uma vez que você passa isso na requisição, ele vai conseguir chegar do outro lado lá no servidor e fazer a devida requisição corretamente, certo? Então, aqui é mais a parte do que eu estou falando, né? Cada um tem sua semântica,
Se é um get, ele é diferente do post. A gente vai ver aqui agora. Então, ó, o padrão, né? Os 4 métodos que vão ser utilizados na disciplina, que vocês mais vão utilizar também na vida profissional de vocês, não se limitar a esses, né? Mas esses são que você vai utilizar mais, são esses 4, certo? Então, o get, eu já até expliquei na aula de fundamentos, né? Aqui só mais recapitulando. O get, tu vai recuperar dados, né? Então, se tu tem lá um barra produtos, dá um get nele e retorna todos os produtos. Então, lá do servidor traz todos os produtos para mim. Se tu tem um post, né, um método post do HTTP, ele faz a inserção, né? Então, você vai inserir um novo recurso no teu sistema. Então, os dados vão vir do cliente e esses dados vão ser, né, jogados para o servidor, ele vai ter um método para tratar isso. Aí, quando ele chega lá, vai fazer as devidas validações, etc. Né, isso que já tem a ver mais com a regra de negócio, né, do que vem no teu serviço. E dado que pode inserir, ele insere e dá um retorno para o usuário. Geralmente, ele retorna aqui o 203, né, é o de create. Só confirmar. HTTP code. Não. Acho que é o 204. Não, o 201. Né? Então, do 201 ele cria um determinado elemento lá no teu sistema e tu pode retornar ele. Certo? 201. O put é para atualizar. Né? Então, por exemplo, detalhe, né? Ele só vai retornar o 201 se você definir isso. Né? Até uma das coisas que a gente vai ver também na disciplina, você define um método, a resposta, né, do HTTP que ele vai te retornar. Né? Então, o padrão dele é o 200, né? E geralmente se dá um erro de servidor, é o 500, se dá algum erro de cliente, 400. Aí tu consegue definir o retorno dessa resposta HTTP. Então, isso também dá para fazer no teu método. O put, né, para atualizar. Então, se tu quer atualizar um determinado elemento do teu sistema, né, que seria o nosso update, então tu passa o método, né, na URL. Deletar é o método delete. Então, quer excluir do sistema é o delete. Então, vamos lá. Então, aqui tem os exemplos, né? Então, imagine, pessoal, que eu estou no serviço de cliente do meu sistema. Certo? Então, se eu estou cliente, vai gerenciar todos os clientes para mim. Então, tem um barra clientes. Então, percebe que está no plural, né? Então, se eu der um get clientes, então a ação natural dele, né? Você tem que programar lá no servidor, é que ele recupere todos esses dados. Então, se tiver 1000 clientes lá, vai trazer os 1000 clientes para o teu cliente. Cliente, no caso, até o nome aqui ficou ruim, né? Mas eu vou dizer assim, front, que é para diferenciar um pouco, né? O front-end. Então, se eu dou aqui um barra clientes, ele vai trazer 1000, né, clientes para o meu front-end. Get. Usando o mesmo método get, só que além da URI, né, eu passar esse parâmetro aqui, que é o barra ID, né, aqui junto, eu defino lá na minha rota que eu estou aqui um padrão, que eu estou pedindo um cliente específico. Então, por exemplo, era o cliente 2, né? Então, ele vai buscar lá no meu banco de dados, né, trazer, verificar se tem um 2. Se tiver, ele retorna para o meu front-end. O post, se você perceber, ele segue o mesmo URI do GET, né? Isso é uma característica do REST. Então, eu não mudei a URI, eu mudei o método. Estou mudando o método, só que o post, né, se você lembrar, é para colocar, né, a informação. Então, você vai e tem que mandar também os dados dele. Né? Perceba, eu não passo ID. Por quê? Porque não é específico, eu só quero colocar um usuário lá dentro. O put, né, ele é para atualizar, certo? Então, como eu tenho que atualizar, né, ele tanto faz inserção como
como atualização, mas o padrão dele é atualizar. Então, se eu quero atualizar, né, eu preciso do ID. Então, eu passo o recurso e o ID que eu quero. Perceba, é o mesmo URI do meu get. Certo? É o mesmo URI aqui do meu get. Então, o que vai mudar? O método. Um retorna, o outro atualiza. Certo? E o delete, né, da mesma forma. A URI é a mesma, passo o ID, diferencia o método. Então, o get, o put e o delete, mesmo URI, muda o método. O get para fazer tudo, ou o post, não precisa do ID. Vai ser só do recurso. Tranquilo aí? A ideia das URIs, dos métodos? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Beleza. Aí vem para a parte de representação. Né? O que seria essa representação? Os recursos, né, das informações que você coletou de um formulário estão o quê? Estão persistidos, né, no teu banco de dados. Né? Então, aquela informação ela tem que continuar lá, ela não tem que sair de lá. Né? Claramente, se você mandar deletar, ela vai sair. Mas quando você precisa de uma determinada informação, ela não sai. O que é que vem de lá? Uma cópia. Né? Na verdade, uma representação dos dados que estão lá. Né? Então, essa representação é o que, de fato, a gente opera, é o que é trafegado, né, entre o servidor e o cliente. E da mesma forma do cliente para o servidor. Então, uma vez que eu dou um GET, né, vem uma abstração, que seria essa representação dos dados, né, armazenados no servidor. Então, essa representação ela pode ser de diversas formas. Né? Um padrão do REST, né, que até eu coloquei aqui, é que ele siga a ideia, está até aqui no 18, né? Mas só adiantando que ele dê suporte a mais do que uma representação. O que seria essa representação? O que a gente já comentou, já até teve uma aula que seria o JSON. Né? Só que tem gente que ainda trabalha a nível de XML. Né? A gente vai ver a diferença entre os dois, mas ambos, né, são maneiras de representar. Tem mais formas de fazer isso, né? Mas aqui são as mais comuns fazer essa representação. Você pode fazer pelo YAML, entre outros. Só que as que são mais usadas. Então, tem bibliotecas específicas só para trabalhar com esses caras. XML era a maneira antiga de fazer isso, né? E até bastante usado lá com SOAP, etc. Só que agora no padrão do REST, né, o comum, de fato, o predominante é o JSON. Então, é por isso que está bem difundido, tem muita biblioteca para isso. Né? Então, a comunicação entre a aplicação é feita via transferência de representação. Né? Então, o que vem lá do servidor é transferido para o cliente. Né? Essa representação mostra o estado do recurso, né? Como ele está naquele momento, quais são os dados dele. E é isso, pessoal, que promove esse desacoplamento. Né? Como o JSON ele é genérico, né? Ele serve para qualquer tipo de... Contanto que você tem uma biblioteca de JSON que manipule, ou você faça isso na mão, que também é possível, né? Você fazer o próprio pass do JSON, eu não aconselho, né? Dá muito trabalho. Mas, contanto que você usa uma biblioteca de terceiros, você consegue trabalhar com qualquer tipo de servidor, tanto faz. Né? Tanto faz que é um Java, tanto faz que é um Node, tanto faz que é um Go, Ruby, o que seja. Né? Ele vai mandar JSON indiferente. Você pode fazer seu backend aí do jeito que você quiser. Você vai mandar JSON, pronto. Então está desacoplado. Por quê? Porque o cliente ele sabe manipular. Do mesmo jeito o servidor. Tanto faz se o cliente é Android, se é Raspberry, se é Vue, se é React. Ele vai mandar JSON? Beleza, pode fazer do jeito que você quiser aí. Porque ele sabe tratar o JSON. Né? E o JSON vai ser, no caso, persistido, manipulado, o que quer que seja. Né? Então, segue aquelas mesmas ideias daquela aula que eu mostrei, né? De persistência e manipulação. Então, vai facilitar totalmente a manutenção, né? Porque se você trabalhar com JSON,
tá tudo certo. Aqui eu falo JSON, pessoal, mas abstraia para qualquer tipo de representação, certo? Aqui está um exemplo de um XML, né? Então, esse XML aqui, o que ele estaria mapeando para mim, né? Então, ele também é com tags, né? Do mesmo jeito do HTML. Ele está trazendo clientes, então aqui seria o meu recurso de clientes. Ele está trazendo cada um dos meus clientes. Aqui no caso, o cliente 1, ID 1, o nome dele é Trainer Web Cursos, idade 10. Nada impede, por exemplo, de eu ter um outro carinha como esse, e ter essa outra representação aqui, ó. Aula Web Caterus, idade, sei lá, 18. Então aqui eu estou trazendo o quê? Dois clientes, né, que vão ser jogados para o meu cliente, o meu front-end, né, só para fazer a distinção. E aí eu manipulo do jeito que eu quiser. Só voltar aqui. Perceba que ele tem toda uma estrutura, né? Aí aqui está o JSON, né, que vocês já viram aqui, só para relembrar. Aí aqui no caso seriam os clientes, né? Perceba que ele tem diferença do XML. Aqui ele já é com colchete, né? Os colchetes. E aqui as chaves. E cada um desses vão mapear um único cliente. Então, ID 1, nome, treino web, idade 10. Então, a mesma representação. Se eu quiser um outro objeto desse, né? Então, é só copiar aqui. ID 2. E sucessivamente. Certo? Qual é a diferença, pessoal? Vamos ver se vocês prestaram atenção aí na ideia do XML por JSON. Se você olhar aqui o XML, né? Que tem todos esses nomes aqui a mais, então o JSON dessa forma. Qual seria a vantagem do JSON em relação ao XML? Alguém consegue me responder aí? Por que que tá usando JSON e abandonou o XML? Mas o outro também tem chave-valor, né? O que que tem de diferença aí? Isso. É a ideia de que o XML é verboso, né? Pessoal, ó, aqui no caso é um string, né? A gente está trafegando. Tanto aqui como aqui. Não é nada diferente do string. Aqui tem o quê? Uma quantidade de caracteres maior, claramente. Até porque aqui tem cliente, ID, nome, idade também, mas percebe que aqui o que está duplicado. ID, nome, cliente, clientes, clientes. Aqui já não tem isso, né? Então, eu estou diminuindo a carga, né, de tráfego que eu tenho que transmitir. Então, consequentemente, eu transmito menos dados, consequentemente, gasto menos rede, certo? Então, consequentemente, tem que ser mais rápido, né? Então, o JSON ele é mais leve. Então, consequentemente, mais leve no sentido de que se for usar uma outra representação, né, ele vai ser maior, né, com uma quantidade de bytes. Então, consequentemente, é por isso que o povo também está migrando, né? Além de ser também, eu particularmente acho a parte visual, né, mais atraente. Aqui é aqui é muito cheio. Então, essa é a nossa característica, né? Por isso que está tendo essa mudança, essa migração. Só que, né, o princípio do REST, o que ele fala? Que é interessante que você dê suporte a diferentes tipos de representação. Por quê? Então, no caso, você ia transmitir o quê? XML e JSON, né? E outras coisas, né? Porque aqui no caso, você consegue captar mais gente para consumir o seu serviço, né? Se é uma empresa que, por exemplo, só trabalha com XML, ela vai ter receio, né? Não é nem a palavra receio, mas sim o receio de aprender o JSON. Então, se eu não tenho essa expertise na minha equipe, eu só trabalho com XML, eu trabalho... A equipe aqui é só o cara antigo, né? Então, os caras não estão acostumados com JSON, mas trabalham com XML. Então, é bom que o meu serviço, como eu sou um cara que quero pegar o maior número de clientes,
que eu também consiga prover o XML. Aí você tem que ver a necessidade do seu cliente também, né? Aqui no nosso caso, a gente não é empresário, a gente é empresário só do JSON, certo? Entenderam aí a ideia? Então, suportar mais diferentes representações para poder abranger maior público. E essas requisições, pessoal, até para seguir o padrão do HTTP, né? Elas são stateless, né? Então, ela não guarda o estado. Então, a requisição ela tem que ser feita como um todo. Então, se você vai fazer um post, né? Você tem que fazer um post, mandar todos os dados. Então, se você vai fazer um get, tanto faz ser um get do Matheus, ou um get, por exemplo, do Leimar. Né? Eles são pessoas diferentes, mas, por exemplo, o Matheus fizer um get 2 vezes, ele entende como sendo o Leimar e o Matheus, essas duas pessoas diferentes. Então, não tem esse estado de guardar a requisição, então ele é stateless. Então, suas requisições também tem que ter essa cara, não guardar estado. Né? Então, você não deve guardar estado quando você for fazer a requisição REST, API REST. E o que é ser o RESTful? Né? O full aqui é de completo. Né? Então, se você diz que a sua aplicação é RESTful, que é até uma coisa que o pessoal fala errado, né? Tem esse erro. Mas não, minha API é RESTful. Para ser RESTful, pessoal, tem que seguir todos os princípios do REST. Né? Aqui eu coloquei os principais. Se você quiser se aventurar e saber mais todos os princípios, né? Tem tanto a internet como a própria a tese do Fielding aí, né? Mas é errado você dizer que, por exemplo, eu não estou dando suporte de diferença de apresentação, então já não é o REST. Se você for trabalhar só com JSON, então é só o REST. Né? Então, o que você pode dizer? Né? Eu trabalho com a API REST. Meu serviço é REST. Não, dizer que é RESTful é demais. Né? Porque você tem que garantir que todos os princípios você está seguindo. Né? E é muita coisa. Certo? E é isso. Aqui tem uns links que eu usei. Né? Dúvidas? Deixa eu interromper aqui.